Olá, crianças, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Adriana, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia pela Unemat. E estou gravando essa videoaula para a matéria de estágio, que está sendo feito pelo modelo remoto por conta desse momento que estamos passando agora, né? A pandemia. A matéria que vamos estudar hoje é Geografia. Vamos estudar um pouco sobre imigração interna no Brasil. Dentre os fatores que influenciam os processos migratórios, o trabalho é preponderante. Esse movimento pode ocorrer dentro de um mesmo país, estado ou município. São chamadas migrações internas, que são aquelas em que as pessoas se deslocam dentro de um mesmo território. Dentre as migrações internas, temos os seguintes movimentos: êxodo rural, tipo de migração que se dá com a transferência de populações rurais para o espaço urbano. As principais causas são a industrialização, a expansão do setor terciário e a mecanização da agricultura. Migração urbano-rural, tipo de migração que se dá com a transferência de populações urbanas para o espaço rural. Hoje em dia, um tipo de migração muito incomum. Migração urbano, tipo de migração que se dá com a transferência de populações de uma cidade para outra. Tipo de migração muito comum nos dias atuais. Migração sazonal, tipo de migração que se caracteriza por estar ligada às estações do ano. É uma migração temporária, onde o migrante sai de um determinado local em determinado período do ano e posteriormente volta em outro período do ano. É conhecida também de transhumância. É o que acontece, por exemplo, com os sertanejos do Nordeste brasileiro. Migração pendular, tipo de migração característico de grandes cidades e regiões metropolitanas, no qual centenas ou milhares de trabalhadores saem todas as manhãs de suas casas em determinada cidade em direção ao seu trabalho, que fica em outro município, retornando no final do dia. Nomadismo, tipo de migração que se caracteriza pelo deslocamento constante de populações em busca de alimentos, abrigo e etc. Esse tipo de migração é típico de sociedades primitivas e, por conta disso, encontra-se em extinção. Vamos falar um pouco sobre o movimento praticado pelas pessoas e cidadãos que habitam nosso espaço geográfico. Afinal, o que significa a palavra migração? Migração consiste no ato da população deslocar-se espacialmente, Ou seja, pode se referir à troca de país, estado, região ou município, ou até de domicílio. As grandes migrações podem ser desencadeadas por vários fatores, como religiosos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. No Brasil, um dos fatores que exerce maior influência nos fluxos migratórios é de ordem econômica, uma vez que o modelo de produção capitalista cria espaços privilegiados para instalações de indústrias, forçando indivíduos a se deslocarem de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida e a procura de emprego para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. Um modelo de imigração muito comum no Brasil, que se intensificou nas últimas 5 décadas, é o êxodo rural, ou seja, é a migração do campo para a cidade.
o modelo econômico que favorece os grandes latifundiários e a intensa mecanização das atividades agrícolas tem como consequência a expulsão da população rural. O centro-oeste brasileiro recebe imigrantes de todas as partes do Brasil, com destaque para os mineiros, maranhenses, baianos e paulistas, no estado de Goiás, nordestinos, mineiros e paulistas no Distrito Federal e os sulistas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A expansão da fronteira agrícola e maiores investimentos em infraestrutura proporcionou o fortalecimento e ampliou ainda mais os fluxos migratórios para a região centro-oeste. Nas últimas décadas, a região sofreu uma série de transformações com impactos consideráveis na estrutura produtiva e ocupacional. Os incentivos governamentais na década de 1970 para a ocupação do Centro-Oeste refletiram em significativos movimentos migratórios e grandes empreendimentos agropecuários na região. Vejam nessas imagens a seguir os exemplos de fatores comuns que influenciam as atividades migratórias de determinada população para outra região, município ou estado. Vejam aqui essa foto, né? É uma foto de um garimpo em Mato Grosso. Aqui temos uma imagem de garimpo, uma das atividades econômicas não legalizadas que promoveu grandes movimentos migratórios para Mato Grosso em décadas passadas. Agora vejam essas duas imagens. Observem a figura 2 e a 3, elas mostram as lavouras de uma única monocultura, né, o milho e a soja, atividades econômicas que promovem grandes movimentos migratórios para o estado de Mato Grosso, atividade muito forte em Mato Grosso, né? Aí a imagem do lado mostra um rebanho bovino, a atividade econômica que promoveu grandes movimentos migratórios também em Mato Grosso. A criação bovina foi uma atividade muito forte. Hoje tem perdido espaço para as grandes lavouras, né? E outras atividades econômicas. Aí embaixo da outra imagem é a cidade de Lucas de Rio Verde. Com toda essa movimentação migratória ocorrida em Mato Grosso, houve também maior concentração das pessoas nas cidades. Observe na imagem ao lado uma cidade muito nova do estado, né? Lucas do Rio Verde, que é um exemplo de explosão migratória. Você percebeu nos exemplos de migração apresentados nas imagens que a motivação principal foi o fator econômico, mas existem vários motivos que levam as pessoas a se movimentarem de um local para o outro, podendo ser por vontade própria ou até mesmo forçada. É forçada quando há causas alheias à vontade do indivíduo que o forçam a migrar, né? Como ameaças à vida ou à existência de razões naturais humanas. Agora eu vou dar um exemplo de migração econômica, assim, vou dar um exemplo da minha vida, da minha família. A minha família, nós migramos, né, lá do estado do Paraná para o estado do Mato Grosso em busca de melhores condições de vida para a nossa família. Aí meu pai e minha mãe resolveram migrar para cá, para a cidade de Juína. Na época era uma cidade nova, em ascensão. O garimpo estava numa explosão, o garimpo a todo vapor, e atraiu muitas pessoas de vários estados, muitos migrantes em busca de riqueza ou melhorias nas condições de vida.
E esse exemplo acontece em vários lugares do nosso país, né? E também, às vezes, as pessoas migram de volta, né? Elas migram de volta para o seu lugar de origem também. E por vários motivos, né? Por exemplo, se o lugar que a pessoa morava melhorou economicamente, ou oferecendo oportunidades iguais ou melhores, né? Algumas pessoas preferem voltar para o seu lugar de origem. Agora aqui eu tenho uma atividade para vocês. Um questionário. De acordo com as imagens apresentadas no texto, qual seria o fator principal que influenciou essas grandes movimentações migratórias? Qual seria o fator principal, de acordo com o texto que a gente acompanhou? E após a leitura do texto, escreva com suas palavras o que você entende por migração. E de acordo com o texto também, o que significa êxodo rural? Você conhece situação que sirva como exemplo sobre esse tipo de deslocamento? Comente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.